A paz do Senhor a todos. A Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. No programa Abençoando Vidas de hoje, teremos a presença do missionário José dos Santos Lira, missionário que atuou até então no país de Venezuela. Já está entre nós e daqui a pouco, um pouquinho só, estará conversando com todos nós. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Então, já aqui conosco, o missionário José dos Santos Lira. Pastor Lira, nossa saudação com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Vicente. Com muita alegria, saúdo aos ilustres telespectadores do programa Abençoando Vidas. Estamos aqui para conversar com o pastor Vicente sobre o regresso da nossa segunda viagem missionária. Muito bem. Pastor Lira, o senhor com sua família, há 40 anos passados, estava iniciando um trabalho pioneiro no país de Equador, enviado exatamente por esta igreja, a Assembleia de Deus. Como foram, pastor, aqueles primeiros momentos, né? E quando eu falo os primeiros momentos, a partir daqui da sua igreja-mãe, como tudo começou e como foi a experiência inicial, a experiência transcultural. O início de tudo, como o senhor acaba de falar, foi na região oeste, na cidade de Patu, onde a primeira chama brotou. Estávamos em um culto e o Espírito Santo dominava o ambiente quando o pastor José Hermínio Pereira foi tomado e disse: vamos tirar uma oferta para a obra missionária. E daí nasceu este assunto de obra missionária da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró. De Patu, chegamos a Mossoró e a chama foi se espalhando pelos corações e a igreja se posicionou e nos enviou no ano 1975. Se fez o culto de despedida e nós saímos daqui para Natal com 3 malinhas velhas dadas pelo nosso saudoso Adiel Cavalcante, que trazia mercadoria de Mossoró e nos deu de presente umas 3 malas e saímos daqui para Natal. E em Natal o Senhor nos ajudou. Os irmãos em Natal compraram malas novas, encheram de roupas novas e saí para a cidade do Rio de Janeiro. As passagens aéreas era para abordar o avião da Braniff Internacional, naquela época, na cidade de Rio de Janeiro. E o pastor Nunes me entrega as passagens do avião e não me deu as passagens daqui para o Rio de Janeiro. E eu saí, como diz a linguagem do nordestino,
pegando carona, o morcego nos paus de arara até o Rio de Janeiro. E sem saber a necessidade que tínhamos, eu precisava de $1.000 só para descer do avião em Guayaquil, Equador. E nem as passagens para o Rio de Janeiro eu tinha. E saí visitando os pastores, como era conhecido. O pastor Nunes me entregou $180 e disse para mim: essa é a remessa de um mês. Com um mês eu volto a enviar os $180. Eu, como não sabia nada de missão, e ele tampouco, missão transcultural, nos abraçamos falando língua. Ele ficou falando língua e eu também. E entre lágrimas e abraços saímos. E para encurtar a história, que podemos em outra oportunidade falar com mais exposição, chegamos no Rio de Janeiro e eu tinha $4.000 no bolso. E pudemos chegar em Guayaquil, fomos recebidos e vivemos lá 5 meses com o pastor Severino Joaquim, que era um missionário enviado pela igreja de Abreu e Lima. E depois de 5 meses comecei a falar o espanhol, e aí Deus me mostrou a cidade onde deveríamos abrir o trabalho, abrir a obra, e era exatamente em um lugar que eu sempre dizia aqui no Brasil: Deus nunca me manda para a serra porque eu não vou. Eu tinha pavor a frio. E a cidade estava encravada na Cordilheira Central, na Serra Central da Cordilheira dos Andes. Graus, o frio de 4 a 8 graus. E foi para lá que eu fui, pela misericórdia de Deus, plantamos a semente do Evangelho e a obra cresceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, ainda fazendo um pequeno relato, porque é claro, nunca se pode dizer tudo, né? Foi toda uma atuação naquele país de Equador. Mas como foi assim, passo a passo, cidade a cidade, né? O senhor fazendo avançar a mensagem do Evangelho, um relato para os nossos telespectadores. Pois não. A cidade capital da província, lá não é estado, província, de Tungurahua. Província de Tungurahua, capital Ambato. Lá abrimos o trabalho. Foi a primeira igreja. Depois de 5 anos, passamos à província del Pichincha, onde está a capital do país, Quito. Lá trabalhamos 9 anos. Durante esses 9 anos, estendemos a obra em outras províncias. Abrimos a obra na cidade de Ibarra, capital Imbabura, aonde trabalhou o missionário Calé Macário com sua família. E fundamos a obra na província de Guaranda, capital Guaranda. Fundamos na província de Esmeralda, na costa do Pacífico, capital Esmeraldas. Ao todo, trabalhamos e fundamos trabalho em 5 estados, 5 províncias daquele país: Tungurahua, Pichincha, Imbabura, Guaranda e Esmeraldas. Hoje, a igreja que foi fundada em Imbabura, capital Ibarra, ela invadiu todo o país com congregações. É o maior trabalho missionário do Equador, a igreja Assembleia de Deus, que está em Ibarra, capital de Imbabura, fronteira com a Colômbia. Os demais trabalhos iniciado pela missão de Mossoró, né? Exatamente. Através do missionário José dos Santos Líria e sua família. Abençoando vidas. Através da mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguns pontos curiosos, como, por exemplo, ao chegar em Esmeralda, eu entrei em um bar e evangelizamos o dono do bar. O homem aceitou Jesus como Salvador. E se converteu de tal maneira que, na mesma semana, transformou o bar em uma congregação. Que bem. Deu as cadeiras de presente para a obra
E ali mesmo estabelecemos a congregação na cidade de Barra e ele ficou como pastor. Hoje é um ilustre pastor invadindo todo aquele estado da costa do Pacífico com a mensagem do Evangelho. Chama-se o irmão Jorge Cáceres. Recentemente, o senhor voltou ao Equador exatamente para rever exatamente todo aquele trabalho que o senhor tinha iniciado ali. Como é que está o trabalho hoje, pastor? O senhor já deu algumas dicas aí, já deu algumas pinceladas, mas no todo, como é que está? Hoje a igreja, que o senhor tem toda a consciência que foi começado através daquele momento que o senhor chegou naquele país com a sua família. Sim, perfeitamente. Me lembro bem, pastor Vicente. Na cidade de Quito, há 15 pastores hoje que eu os bautizei nas águas com estas mãos. E são pastores de 15 igrejas, só na cidade de Quito. Sem contar a obra que cresceu na cidade de Ibarra e invadiu o país com congregações, com o pastor Luiz Flores. Luiz Flores, esposo da irmã Irma, ele aceitou o evangelho, mas ficou ainda fumando seu cigarrinho e fazendo outras coisas, e me pressionavam dizendo: esse homem não é crente, veja o que faz. Mas eu tinha certeza de que Deus ia completar a obra naquele varão, naquele homem, e assim foi. Depois ele abandonou tudo, abraçou a obra e é o pastor que tem maior número de igrejas no país Equador. Graças a Deus, né? Estamos conversando com o missionário José dos Santos Lira, ele trazendo assim a memória, não é? Todo um trabalho desenvolvido naquele país de Equador, onde Deus operou abundantemente através desta família que ali atuou para a glória de Deus. Um rápido intervalo e estaremos voltando daqui a poucos instantes. Já voltaremos, fique aí com um hino para o enlevo espiritual de todos nós. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar
na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Após esse belo hino de louvor a Deus, estamos voltando com o programa Abençoando Vidas. Dentro desta programação, a participação especial do missionário José dos Santos Lira. Pastor Lira, como gostamos de chamar, o senhor, 1996, o senhor retorna ao campo missionário, desta feita ao país de Venezuela. Missionário Lira, missionária Edinalva, sua esposa, desta vez as filhas Lidinalva e Marinalva. Como foi essa nova experiência naquele país? Me lembro bem, pastor Vicente, neste tempo era pastor aqui na Assembleia de Deus de Mossoró, o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, Martim Alves da Silva. Em uma caravana em visita à obra missionária, acompanhando o pastor da capital e outros, ele passou no país Venezuela. E ao passar em Venezuela, sentiu de Deus enviar um missionário para aquele país. Foi o que deu. Chegou aqui, anunciou a igreja, pediu as orações e me apresentou ao ministério e, por unanimidade, o ministério aprovou a minha ida com a minha família para Venezuela. A minha filha Lidinalva, nesta época, era funcionária do DP e foi enviada pelo pastor Miranda às tribos, as malocas, as tribos indígenas do estado de Roraima, através do pastor Fernando Grangeiro. Ela já estava trabalhando em Roraima quando nós fomos enviados pela igreja, na liderança do pastor Martim Alves, para o país Venezuela. Um detalhe, antes de sair para o país, quando o pastor Martim me anunciou, me fez ciente de que seríamos enviados para o Equador, para a Venezuela, eu fui orar ao Senhor pedindo a Deus a direção. E Deus me revelou uma das noites, um certo cidadão de estatura esbéltica aparecia, apontava para mim e dizia: cuidado, a quarta cidade do país. Eu não sabia qual era a quarta cidade do país, tampouco avisei ao pastor Martim esta revelação, não lhe comuniquei. Por esse tempo ele foi convidado pelo pastor Grangeiro a participar de uma conferência missionária em Boa Vista. Então o pastor Martim me convidou para ir a Boa Vista. Eu fui. Chegando em Boa Vista, os missionários que trabalhavam em Venezuela estavam todos em Boa Vista. E eu, animado para saber qual era a quarta cidade do país. Falei com todos eles e nenhum, para tristeza, nenhum deles soube informar qual era a quarta cidade da Venezuela. Mas, ao dia seguinte, chegou um evangelista venezuelano e o pastor anunciou que ele ia pregar. Na hora do culto, eu me sentei ao lado do evangelista e perguntei para ele: qual é a quarta cidade do país? Ele me disse: a primeira, Caracas. Segunda, Maracaibo. Terceira, Valência. Quarta, Barquisimeto. Ora, Barquisimeto era a cidade para onde o pastor Grangeiro, de acordo com o pastor Martim,
haviam concordado para me enviar para trabalhar na Venezuela, a cidade de Barquisimeto. E coincidiu que era exatamente a quarta cidade do país. Chegamos ali, fundamos o trabalho e Deus nos abençoou maravilhosamente. Missionário, com o seu retorno, nós temos lá enviados pela igreja em Mossoró 3 famílias. O missionário Enéas e família, missionária Lidinalva e família, esposo o pastor Luig, não é? E o missionário Raimundo Nonato, que está lá em Maracaibo. Essas 3 famílias foram discipuladas pelo missionário José dos Santos Lira, não é? Como é, pastor Lira, a sensação de preparar missionários para atuar num país que o senhor conhece muito bem, atuou muito bem, e agora retornando, deixa essas famílias ali trabalhando para Jesus? Pastor Vicente, juntando, como se diz em espanhol, añadindo, juntando aos missionários que lá estão trabalhando, e eles se modelaram no nosso sistema de trabalho, no nosso ministério, há um grupo de pastores nacionais que fazem parte, ou seja, o grupo faz parte do pacote inserido no versículo dito pelo profeta Isaías: irá gemendo e chorando o que leva a preciosa semente e voltará sem dúvida com alegria trazendo seus molhos. Então há uns molhos, há um molho aí de pastores e obreiros nacionais, escolas, trabalhos fundados pelo nosso ministério ali na cidade de Barquisimeto, estado Lara, na Venezuela. Quando digo nosso trabalho, não estou fugindo do trabalho missionário da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró. Não, é dentro desta conjuntura. Nós fomos enviados por esta igreja, somos missionários desta igreja. E esta igreja, através do nosso ministério, fundou e espalhou trabalhos por várias cidades daquele país. Graças a Deus. Então, significa dizer que a gente, às vezes, faz referência às 3 famílias enviadas diretamente por essa igreja, mas lá o senhor tem muitos filhos ministerialmente falando, não é? Até porque foram preparados pelo Senhor ao longo de toda essa história, pelo fato também do senhor ministrar nos seminários teológicos, ministrar nas escolas bíblicas, não é? Então o senhor tem uma quantidade grande de filhos na fé, no que diz respeito ao ministério propriamente dito. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado em não somente implantar igreja, fundar igreja, mas também gerar filhos. Isso é muito ministérios. Muito bom, graças a Deus. Mas falando diretamente, pastor Lira, sobre os nossos trabalhos em Venezuela, mais precisamente em Barquisimeto e em Maracaibo, onde estão presentes os nossos missionários. Que avaliação o senhor faz hoje desses trabalhos sob os cuidados dos missionários enviados pela igreja em Mossoró? É um trabalho próspero, está avançando. Da maneira como nasceu e cresceu, eles continuam avançando. Graças a Deus. Maracaibo é a maior cidade da Venezuela depois da capital. Maracaibo tem 4 milhões de habitantes. É uma cidade linda. É uma cidade muito grande. E graças a Deus, o Senhor entregou em nossas mãos o trabalho com o patrimônio já existente ali. A convenção da Assembleia de Deus tradicional no Amazonas recebeu a visita de um pastor do São Paulo, lá de São Paulo, e ofereceu muito dinheiro para comprar o trabalho, o patrimônio, etc. E a convenção do Amazonas, na pessoa do pastor
do pastor, naquele então era o pastor Edson Alves, o pastor da igreja em Manaus, e o pastor da convenção, ele disse, não tem preço, vamos entregar ao missionário Lira. E aí nos entregaram o patrimônio que está hoje em Maracaibo. Maracaibo, onde pastoreia o pastor Raimundo Nonato. Que tem templos. E o missionário Enéas. Perfeito. Tem templos, casa pastoral e várias congregações. O pastor Nonato, por sinal, está muito feliz, e com a chegada do pastor Nonato em Maracaibo, o trabalho cresceu. O pastor da convenção em Manaus, naquela época, era o pastor Gessé Leandro, que hoje é pastor da Assembleia de Deus na cidade de Manacapuru. É a segunda cidade, depois de Manaus, é a segunda cidade do estado. E Barquisimeto é aquele trabalho gigante, né, com muitas congregações, né, um trabalho que Deus tem abençoado, muita juventude e tudo mais. Né? Em Barquisimeto temos 6 templos, onde pastoreiam 6 casais, 6 templos, e cada templo, cada congregação desta, ela procede da maneira que aprendeu da mãe. Isso é do muito templo bom. central, fundando congregações nos bairros e crescendo da mesma Isso é maneira. muito bom. Missionário Lira, durante a sua estadia na Venezuela, principalmente, o senhor teve a oportunidade de receber muitas visitas de pastores aqui do nosso estado. Inclusive, o ano passado foi a caravana pastoral que ele fez uma visita. Anteriormente, eu tive a oportunidade de estar ali com o pastor Miranda, e para mim foi muito gratificante conhecer o trabalho do Senhor ali na Venezuela. Qual é a sensação, pastor Lira? A família missionária está ali trabalhando, distante da sua pátria, e de repente receber a visita do seu pastor, né, da representação da sua igreja-mãe, para que os nossos telespectadores possam avaliar, não é, a sensação que sente a família missionária. Pastor Vicente, eu quero dizer para os ouvintes, os telespectadores do nosso programa Abençoando Vida, que deveriam estar enviando o pastor Miranda a cada 2, 3 meses para visitar o campo missionário, porque é como uma chuva sobre a lavoura. A visita do pastor, e especialmente uma equipe que o acompanha, a gente se sente feliz, se sente abençoado, e resumindo, é como a chuva numa lavoura. Que bom. Os nacionais observam, se dão conta do respaldo da igreja que envia. É muito gratificante a visita do pastor aos missionários, porque o missionário não deixa de ser uma ovelha. Não deixa de ser uma ovelha. Está lá fundando como pai, mas não deixa de ser uma ovelha. Eu estou aqui porque sou ovelha. O meu pastor me convidou, não é? E aqui estou, na cidade de Mossoró, porque sou uma ovelha. Ovelha de um pastor. E como ovelha tem que ser cuidada. Pastor Lira, o senhor retorna à sua igreja-mãe, né, com toda essa alegria, né, com toda essa disposição, com toda essa energia e com todo esse vigor, não é? Com a sensação do dever cumprido, não é? A sua expectativa, pastor, ao retornar à sua igreja, à sua região, ao seu povo, às suas origens. Pastor Vicente, eu aprendi muito cedo uma frase que conduzo comigo até hoje. Não é do homem de Deus dirigir os seus próprios passos. Então, por um lado estou muito alegre, estou feliz, estou aqui na minha terra, na minha casa, no meio dos meus irmãos, no meio do meu povo, e espero continuar sendo útil na obra do Senhor nesta cidade ou em outra parte. É uma alegria muito grande, é uma satisfação, porém a expectativa é como eu lhe disse, eu estou aqui para obedecer. Estou aqui para obedecer.
Neste sábado, Pastor Lira, nós já temos anunciado o grande culto de missão, quando estaremos oficialmente recebendo a família que retorna à sua igreja, e isto faremos com muita alegria. Aliás, já estamos anunciando com muita alegria, convidando os irmãos, não só de Mossoró, mas do nosso campo também. E agora, nada melhor do que o senhor também reforçar esse convite para sábado, culto de obra missionária. Esperamos vocês. Dia 5, temos reunião de obreiros e à noite o grande culto de missão. Recebendo a família missionária que procede da Venezuela. Você não pode faltar. O nosso pastor Martim vai estar aqui, o pastor Miranda, que já está recuperado, e estaremos aqui juntos esperando-lhes para dar o abraço missionário. E não esqueçam que é juntos que chegaremos até aos confins da terra. O senhor sabe que esta foi a última palavra que Jesus falou com os pés no chão. Sim. Havendo dito estas palavras, foi embora até a sua volta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bom, chegamos ao final de mais um programa abençoando vidas. Fique na paz do Senhor Jesus e deleite-se no clipe que vem seguir para o enlevo espiritual de todos nós. A paz do Senhor e até o próximo programa. Pastor Vicente. Meu pai. Juntos alcançaremos o território que ainda não foi alcançado pela Igreja Assembleia de Deus em Mossoró. Amém. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que
ao Deus. Eu quisera anunciar mesmo àqueles quase mortos